Mesmo depois de tantos avanços proporcionados pelo conhecimento científico, o nosso mundo continua nos surpreendendo, oferecendo vários mistérios que ainda intrigam a humanidade. Talvez seja exatamente isso que nos impulsiona a querer saber cada vez mais sobre nosso planeta e sobre nós mesmos, não é verdade? Por isso, no vídeo de hoje, nós preparamos uma seleção repleta de enigmas e curiosidades que existem ao redor do mundo e que continuam nos instigando, já que não fomos capazes de explicá-las totalmente. Vamos abordar assuntos que podem estar relacionados à segurança nacional dos países, a possível influência de vida inteligente não humana em nossas vidas e até descobertas que podem revolucionar o que sabemos sobre a história da nossa espécie. Você não vai querer perder, né? Então vamos começar com o megafone de Mojave. Esse foi o nome dado para a estrutura de metal que tem o formato de um alto-falante e está parafusada em duas rochas no topo de uma colina de 30 metros no meio do deserto, entre as cidades de Baker e Ludlow. Ninguém sabe como o objeto foi parar ali, quem o colocou e há quanto tempo ele está lá. Mas as melhores estimativas dizem que ele tem pelo menos 30 anos. O deserto de Mojave fica no estado americano da Califórnia e é um dos mais secos e quentes do mundo. Embora ele esteja localizado entre cidades famosas e populosas como Las Vegas e Los Angeles, as condições climáticas fazem com que toda a região seja bastante remota e quase não existam estradas para dar acesso ao local, o que levanta ainda mais suspeitas sobre como e por que a estrutura teria sido colocada ali. É difícil calcular o peso da ampulheta gigante, mas sabemos que não é nada leve, já que ela possui cerca de 2,5 metros de comprimento e é feita inteiramente de aço, que já está bastante enferrujado pela ação do tempo, por sinal. Isso indica que a peça não foi instalada por apenas um indivíduo, pelo menos não por um ser humano comum. Para completar, o instrumento fica a pouco mais de 200 quilômetros da base aérea de Edwards e do local de testes de Nevada, que foi a região onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas e que, por coincidência ou não, está do lado da famigerada Área 51. Contudo, nenhum porta-voz oficial do governo norte-americano se manifestou sobre o caso, e as especulações dos curiosos começaram a tomar conta dos fóruns e blogs pela internet. Eric Edwards, fundador de uma empresa que organiza expedições e acampamentos na natureza e que conhece bem a região, diz que nas décadas de 1940 e 50, aquela área era usada para transportar agentes químicos sensíveis e que algumas sirenes eram colocadas ao longo do caminho para ajudar na sinalização em caso de acidente. Contudo, o megafone de Mojave tem uma estrutura diferente das sirenes usadas, e ele não está próximo das linhas férreas que transportavam as substâncias. Então é pouco provável que ele tenha sido colocado ali para esse fim. Recentemente, um turista colocou uma pele de animal na estrutura e tentou usá-la como um instrumento musical. De fato, o formato se assemelha ao de um tambor, mas a maioria das pessoas desconfiam que esse não seria o seu propósito original. Construir um instrumento dessa forma levantaria mais perguntas do que respostas. Existem aqueles que defendem que o objeto faria parte do sistema de propulsão de um foguete, o que até faz sentido, mas não explica o porquê ele estaria fixado em uma rocha. Outra teoria aponta que ele pode ter sido criado para funcionar como um tubo de Venturi, uma espécie de duto que é usado para controlar o fluxo de um fluido. Dispositivos semelhantes são utilizados na extração de gás natural no Oriente Médio. Mas não existe esse tipo de exploração naquele território, o que acabou descartando a possibilidade. Ainda cogitando a hipótese da sirene, a professora de História da Idaho State University, Sarah Robbie, disse que os dispositivos usados durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria eram diferentes e principalmente eram instalados em regiões densamente populosas e não no deserto, onde seriam inúteis. Para ela, o megafone poderia ser algum tipo de ferramenta de medição. Como muitos testes com veículos e armas eram realizados por lá, talvez o equipamento serviria para medir algum atributo relacionado ao voo, ao comportamento do som, como choque de ondas sonoras, enfim. Mas até então, nada disso foi comprovado. E o mistério continua. Desde 2007, uma série de pés humanos foram encontrados à deriva na região costeira da Colômbia Britânica, que fica no Canadá. Parece estranho, mas é isso mesmo. O primeiro caso foi avistado no dia 20 de agosto daquele ano. Uma menina de apenas 12 anos encontrou um calçado de corrida enquanto andava
em uma praia à ilha Jedediah. Quando ela chegou mais perto, pôde ver que havia uma meia dentro do tênis e dentro da meia, um pé humano. Isso mesmo. O caso chamou a atenção da mídia local e deixou muitas pessoas assustadas. Afinal de contas, um crime poderia ter sido cometido na região. No entanto, devido à complexidade das correntes marítimas, seria possível que o suposto delito tenha sido cometido longe dali. Além disso, são necessários vários fatores para permitir que algo assim aconteça. Então, certamente, seria um caso isolado. Esse tipo de pensamento não durou muito tempo. Isso porque apenas uma semana depois, outro tênis, contendo um pé humano, foi avistado na mesma região, dessa vez na Ilha Gabriola, que é vizinha da primeira. O calçado também era de corrida e do mesmo tamanho, 44, mas não poderia ser da mesma pessoa, pois ambos continham pés direitos. E rapidamente o caso explodiu. A própria Polícia Montada do Canadá admitiu que encontrar um vestígio como esse representa uma chance em 1 milhão, mais 2, e ainda por cima consecutivos. Era no mínimo suspeito. Logo começaram as especulações que poderia vir um serial killer à solta e o medo se espalhou por toda a província. Para completar, ao longo dos 12 anos seguintes, um total de 15 pés chegaram à costa na área ao redor da ilha de Vancouver, que é um dos maiores centros urbanos da Colômbia Britânica. E outros 6 foram encontrados em Puget Sound, que fica do outro lado da fronteira dos Estados Unidos. Todos tinham mais ou menos o mesmo perfil, com apenas 2 exceções. Todos os calçados eram masculinos e grandes, com o número 44 de média, e somente um pé calçava uma velha bota. Todos os outros eram tênis usados para praticar esportes. Logo, as teorias começaram a surgir. As pessoas queriam ajudar e ligavam para o departamento de polícia para denunciar suas suspeitas a respeito de serial killers ou imaginando que o oceano poderia estar repleto de containers cheios de imigrantes. Isso sem contar com as hipóteses que falavam de alienígenas aficionados por pés humanos. A complexidade desse enigma exigiu uma soma de esforços que foram além de uma simples investigação criminal. Várias pesquisas científicas foram conduzidas ao longo dos anos para tentar compreender melhor o que acontece com um corpo que é lançado ao mar e se aquela região tem alguma coisa que favoreça ocorrências desse tipo. Os resultados foram surpreendentes. A grande dúvida era: por que apenas os pés chegam à costa e não os corpos inteiros? Nenhuma das evidências apontava sinais de mutilação, o que significa que eles se desprenderam sozinhos. Mas como é que isso poderia ter acontecido? Os cientistas aproveitaram os dados de um artigo publicado em 1977, que usou 98 cobaias humanas, soldados da Marinha dos Estados Unidos, para investigar se nossos corpos tinham uma tendência para flutuar ou afundar quando lançados à água. Calma. Todos os militares estavam vivos e só foram instruídos para ficarem imóveis e inflarem ou expelirem ar dos pulmões conforme fosse solicitado. O estudo apontou que quase todos os homens flutuavam quando estavam com os pulmões cheios. Mas esse número caía drasticamente quando eles expiravam ar, o que aconteceria com um corpo sem vida. Mesmo assim, cerca de 69% dos voluntários permaneceram flutuando, principalmente com os testes feitos no mar, pois a água salina é mais densa do que a água doce. No entanto, levando em conta o uso de roupas encharcadas e a presença de água nos pulmões, a pesquisa constatou que, em um caso real, o mais provável seria que os corpos afundassem ao invés de flutuar. Provavelmente foi isso que aconteceu nos casos dos sapatos misteriosos. Mas por que só os pés apareceram? Acontece que os animais decompositadores, como camarões, lagostas, caranguejos, entre outros, entram em ação assim que encontram uma carcaça, independente de sua espécie. E isso não é um palpite. É uma constatação feita pela cientista forense Gail Anderson, da Universidade Simon Fraser, que conduziu um estudo em 2007 com carcaças de porcos. A investigadora percebeu que os animais atacavam primeiro os tecidos moles e depois partiam para as articulações, deixando de lado aquilo que não poderia ser digerido, como cascos ou materiais sintéticos, inclusive roupas e calçados. Foi assim que eles concluíram que as pessoas caíram ou foram jogadas no mar e acabaram sendo separadas de seus pés. E o motivo para apenas essa parte chegar à costa estaria no material usado na construção dos tênis.
Como aquela é uma área frequentada por praticantes de esportes, quase todas as pessoas usam esse tipo de sapato que é leve, pouco denso e por isso flutua na água. Além disso, o professor de oceanografia da Universidade de Washington, em Seattle, Parker McCready, realizou uma simulação tridimensional em um supercomputador e percebeu que as características daquela região contribuíam para que os vestígios fossem sempre levados para o mesmo local. Segundo ele, aquele corpo d'água é extremamente grande e complexo, contendo várias correntes marítimas que funcionam como uma armadilha. E também existe a presença predominante de ventos que sopram para o oeste, carregando tudo que encontra para o mesmo sentido. E como comentamos, aquela região é bastante frequentada por praticantes de esporte, por isso a incidência de calçados desse tipo. Somando tudo isso, a tecnologia desenvolvida pelos órgãos policiais foi possível entender como o fenômeno acontece e até identificar as pessoas às quais os pés pertenciam, através de testes de DNA. No entanto, um mistério permaneceu no ar. Por que essas pessoas desapareceram? Quem está por trás desses crimes? Seria a ação de um serial killer? Todas essas perguntas permanecem sem respostas. A maioria das pessoas conhecem as linhas de Nazca, que são os desenhos feitos no solo do deserto de Sechura, no sul do Peru. Mas nem todos estão familiarizados com outro mistério que habita o país sul-americano. A inexplicável faixa de buracos feitas no Vale de Pisco que tem tirado o sono dos cientistas. O sítio foi mencionado pela primeira vez na década de 1930, quando um fotógrafo que estava passando pela região fez alguns registros. Em um primeiro momento, se acreditava que as depressões teriam sido usadas como câmaras de armazenamento. Mas tudo mudou quando as primeiras imagens aéreas foram produzidas, dando real dimensão do que se tratava. A faixa com buracos se estende por mais ou menos 1,5 km pelo terreno acidentado das montanhas do Peru. Eles possuem cerca de 1 metro de diâmetro e de profundidade, mas as medidas costumam variar dependendo da região. Além disso, os pesquisadores notaram que eles aparentemente foram feitos em blocos e ao todo existem entre 5 e 6 mil furos no solo. Como eles estão lá há bastante tempo, a população local não tem ideia de quem os fez e por quê. Ao longo dos anos, a hipótese inicial de que seriam compartimentos para armazenar suprimentos foi sendo descartada, já que havia outras formas mais fáceis e eficientes para isso. Seria muito melhor construir vasilhames ou outros recipientes do que passar anos ou décadas escavando o chão em um terreno tão acidentado como aquele. Então, se não foram feitos para guardar grãos, talvez pudessem servir como tumbas individuais. Essa ideia também foi descartada, pois seria inviável conduzir cerimônias em um campo inclinado como aquele. Além de que não foram encontrados vestígios humanos como ossos, inscrições, joias ou outros artefatos, assim como não foi encontrado tampas ou qualquer tipo de instrumento que deveria ser usado para selar uma sepultura. Olhando de cima, ao norte da faixa, parece que ela termina em uma zona mais escura, semelhante ao que acontece com restos de explosão. Fotos de satélite mostram que, a leste, parece haver vestígios de assentamentos, formações que não parecem ter sido produzidas de forma natural. Mas mesmo assim, não é possível apontar quem teria feito esses buracos. Charles Stanish, especialista em culturas andinas da Universidade da Califórnia em Los Angeles, visitou o local e fez várias pesquisas. Algumas pessoas de sua equipe levantaram a hipótese de que a faixa misteriosa poderia estar relacionada às linhas de Nazca, que não ficam tão distantes dali. Eles disseram que os furos poderiam ter elementos que ajudariam a desvendar aquele primeiro enigma, mas nada pode ser provado até então. Segundo o especialista, o mais provável é que os buracos tenham sido usados para medir tributos que eram oferecidos pelo povo Inca, já que a história já provou que outras estruturas semelhantes foram construídas para isso. Mas nada consegue explicar o motivo para existirem tantas depressões. Nenhuma festa ou cerimônia conhecida necessitaria de tantos tributos assim, portanto. O mistério continua. E por falar em povos originários da América do Sul, vamos conhecer uma descoberta feita recentemente na Amazônia boliviana, que poderá reescrever tudo o que sabíamos até então sobre a chegada dos seres humanos em nosso continente. O sítio foi encontrado na região de Llanos de Mochos, que fica ao norte da Bolívia.
Ao que tudo indica, os pesquisadores podem ter encontrado um dos cemitérios mais antigos que já foi visto por aqui, o que faz com que tudo ainda esteja envolto em uma aura enigmática, especialmente por conta do que foi visto no local. Ao todo foram encontrados 5 sepulturas humanas, juntamente com conchas de caracóis, ossos de peixes e de mamíferos, entre outros artefatos, construídos pelos povos que habitavam a região. Estima-se que os túmulos tenham mais de 6.000 anos, o que reorganizaria toda a nossa linha de tempo, apontando que os humanos já estariam aqui 10.000 anos antes do que se pensava anteriormente. Dá para imaginar? Segundo os arqueólogos, toda aquela região costuma ficar inundada na época das chuvas, fazendo com que apenas uma pequena faixa seja preservada do avanço das águas, e foi justamente nesse trecho que as escavações foram realizadas. A hipótese é que este seria usado para a construção de assentamentos sazonais, abrigando os povos que fugiam das más condições climáticas. Mas o que mais impressionou a todos foram os vestígios territoriais deixados por estas pessoas. Até então se pensava que nesse período, os habitantes dessa região eram nômades, caçadores-coletores que viviam se mudando conforme a oferta de alimentos do local. Mas evidências como sepulturas, descarte de material, lixo e de incêndio corroboram com o fato de que estes povos já estavam muito mais avançados do que imaginávamos e que já tinham estabelecido sociedades complexas por aqui. Descartando o seu lixo, que era totalmente orgânico, sempre no mesmo local, as pessoas perceberam que podiam alterar a composição do solo, o que contribuía para o crescimento mais denso, rápido e saudável da vegetação, além de favorecer o plantio de recursos como amendoim, batata e mandioca, que os permitiam se alimentar durante a escassez sazonal. Esse tipo de domínio da natureza está diretamente relacionado ao surgimento da agricultura, que é uma das primeiras marcas da civilização humana. Por isso a descoberta é tão proeminente. Sobretudo porque não se esperava que algo desse tipo estivesse sendo feito por aqui naquela época. A revelação reacendeu os debates de que as civilizações pré-columbianas, como os incas, maias e astecas, podem ter sido ajudados por seres inteligentes não humanos, os famigerados deuses astronautas, além de alimentar lendas locais relacionadas às cidades perdidas, sendo Eldorado a mais conhecida. Contudo, os pesquisadores estão céticos a respeito disso e dizem que não é possível afirmar nada nesse sentido. A descoberta já é um fato notável por si só. Ninguém pode negar. Mas quem sabe daqui a algum tempo ela também não poderá revelar mais coisas sobre as nossas origens. Só nos resta aguardar. Até a próxima.